Legenda maior. Começa a vida do bem-aventurado Francisco. Capítulo 1. Do comportamento de São Francisco quando vivia como secular. Havia um homem na cidade de Assis, cuja memória é abençoada pelo fato de que Deus, preparando-o bondosamente nas mãos da doçura, arrancou-o clementemente dos perigos da vida presente e o encheu abundantemente de dons da graça. Pois, como foi nutrido nas vaidades da juventude, entre os filhos vaidosos dos homens, e depois de algum conhecimento das letras, foi encarregado dos negócios lucrativos das mercadorias, com o auxílio divino que lhe foi dado, nem foi atrás dos jovens lascivos e da petulância da carne, ainda que fosse efusivo nas alegrias, nem pôs sua esperança em dinheiro ou tesouros, entre os ávidos mercadores, embora buscasse ter lucros. Pois nascera no fundo do coração do jovem Francisco, inspirada por Deus, uma certa comiseração liberal pelos pobres, que, crescendo com ele desde a infância, enchera seu coração de tamanha bondade, que, como alguém que já não era um ouvinte surdo do Evangelho, propôs-se a dar a todos que lhe pedissem, principalmente se alegrassem no amor de Deus. Pois uma vez, quando estava com toda a atenção nas complicações de uma negociação, contrariamente a seu costume, despediu sem nada um pobre que lhe pediu uma esmola por amor de Deus. Logo que tomou consciência, correu atrás dele e, tendo dado uma esmola bem clemente, prometeu ao Senhor Deus que a partir daí, nunca se fosse possível, se negaria aos que pedissem por amor de Deus. Cumprindo isso até a morte, observando-o com uma piedade incansável, mereceu um crescimento abundante do amor e da graça de Deus. Pois dizia mais tarde, quando já se havia revestido perfeitamente de Cristo, que mesmo quando estava com a roupa secular, mal podia ouvir uma voz falando do amor divino, sem sentir sempre uma mudança no coração. Além disso, a suavidade da mansidão com a elegância de costumes, a paciência e a afabilidade sobre-humana, a liberalidade maior do que permitiam seus recursos, indícios pelos quais se via que o adolescente de boa índole estava florescendo, demonstravam ser alguns prelúdios de que a abundância da bênção divina, que ainda haveria de difundir-se mais copiosamente sobre ele. De fato, um cidadão de Assis muito simples, como se crê, ensinado por Deus, quando se encontrava alguma vez com Francisco indo pela cidade, tirava o manto, estendia a roupa sob seus pés, dizendo que Francisco seria digno de toda reverência, porque em breve faria grandes coisas, e por isso deveria ser magnificamente honrado por todos os fiéis. Número 2. Mas Francisco ainda ignorava o plano de Deus a seu respeito, pois ainda não aprendera a contemplar as coisas do céu, nem a saborear o que era divino, tanto porque o Pai mandava-o direcionar-se para as coisas exteriores, como porque era forçado às coisas inferiores pela corrupção da origem natural. E porque o sofrimento infligido da compreensão ao ouvido espiritual atuou sobre ele a mão do Senhor, e uma mudança da destra do Altíssimo, afligindo o seu corpo com uma doença duradoura, para preparar a sua alma para a unção do Espírito Santo. Quando, recuperadas as forças do corpo, estava preparando para si mesmo roupas decentes, como costumava, encontrou-se com um cavaleiro generoso, mas pobre e mal vestido. Compadecendo-se de sua pobreza com piedoso afeto,
despiu-se e o vestiu na mesma hora, fazendo ao mesmo tempo, num só ato, duas obras de piedade, pelas quais a vergonha do cavaleiro nobre ficou vestida e se revelou a penúria de um homem pobre. Número 3. Na noite seguinte, quando se entregou ao sono, a clemência divina mostrou-lhe um palácio esplêndido e grande, com armas de guerra marcadas com o sinal da cruz de Cristo, para demonstrar antecipadamente que a misericórdia demonstrada ao pobre soldado pelo amor do sumo rei seria compensada por uma incomparável mercê. Por isso, quando perguntou de quem era tudo aquilo, foi-lhe respondido por uma afirmação superna que seria dele e de seus soldados. Quando acordou de manhã, como ainda não tinha o ânimo exercitado para perscrutar os mistérios divinos e não soubesse passar das figuras de coisas visíveis para ter uma visão da verdade das invisíveis, achava que a visão seria o indício de uma grande prosperidade. Decidiu, portanto, desconhecendo ainda a disposição divina, ir para a Apulia, encontrar-se com um certo conde liberal, esperando conseguir por seu obséquio a honra militar, como indicava a visão que lhe fora mostrada. Mas quando, pouco depois, começou a viagem e chegou até a próxima cidade, ouviu de noite o Senhor que lhe dizia com uma voz familiar: Francisco, quem pode te fazer melhor, o Senhor ou o servo, o rico ou o pobre? Como Francisco lhe respondesse que tanto o Senhor quanto o rico poderiam fazer melhor, acrescentou imediatamente: Então, por que deixas o Senhor pelo servo e o Deus rico pelo homem pobre? E Francisco: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse: Volta para a tua terra, porque a visão que tiveste prefigura um efeito espiritual, que deverá cumprir-se em ti, não por uma disposição humana, mas divina. Por isso, quando amanheceu, voltou depressa para Assis, seguro e alegre, e feito já um exemplo de obediência, esperava a vontade do Senhor. Número 4. A partir daí, afastando-se do tumulto da negociação pública, suplicava devotamente a clemência superna para que se dignasse mostrar-lhe o que teria que fazer. Mas, como pelo uso frequente da oração, a chama do desejo celeste cresceu nele veementemente, e já por amor da pátria superna desprezava como nada todas as coisas terrenas, sentia que tinha encontrado um tesouro escondido. Mas como um negociante prudente pensava em comprar a pérola descoberta, vendendo tudo. Mas ainda não sabia como ia fazer isso. Só o que lhe era sugerido pelo Espírito, que uma mercadoria espiritual começa com o desprezo do mundo, e que a milícia de Cristo tem que começar com a vitória de si mesmo. Número 5. Por isso, certo dia, quando cavalgava pela planície que está abaixo da cidade de Assis, encontrou-se com um leproso cujo aparecimento inesperado causou-lhe não pequeno horror. Recorrendo, porém, ao propósito da perfeição já concebida na mente e lembrando-se de que precisava vencer primeiro a si mesmo se quisesse tornar-se cavaleiro de Cristo, desmontou do cavalo e correu para beijá-lo. Como o leproso lhe estendeu a mão, como se fosse receber alguma coisa, deu-lhe dinheiro como um beijo. Mas subiu logo ao cavalo e, olhando em toda a volta, sendo que o campo aparecia livre de todos os lados, não viu de jeito nenhum aquele leproso.
Por isso, cheio de admiração e de alegria, começou a cantar devotamente os louvores do Senhor, propondo-se a subir para coisas cada vez maiores. Buscava então lugares solitários, amigos das lágrimas, onde, enquanto se entregava a gemidos inenarráveis, mereceu ser escutado por Deus depois de uma longa insistência de preces. Pois, quando em um dos dias estava orando, assim separado, e pela demasia dos fervores estava todo absorto em Deus, apareceu-lhe Cristo Jesus como pregado na cruz. Ao vê-lo, derreteu-se sua alma, e a lembrança da paixão de Cristo ficou tão profundamente impressa nas vísceras de sua interioridade, que desde aquela hora, quando a crucifixão de Cristo lhe vinha à memória, mal podia conter-se exteriormente de lágrimas e gemidos, como ele mesmo contou, mais tarde familiarmente, quando se aproximou do fim. Dessa maneira, o homem de Deus compreendeu que a ele eram dirigidas aquelas palavras do Evangelho: Se queres vir após mim, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. Número 6. Revestiu-se desde então com o espírito de pobreza, o sentido da humildade e o afeto de uma íntima piedade. Pois, como antes tinha veemente horror não só da convivência, mas até de ver de longe os leprosos, agora, por causa de Cristo crucificado, que segundo o dito do profeta, apareceu desprezível como um leproso, para desprezar plenamente a si mesmo, prestava aos leprosos, com benéfica piedade, obséquios de humildade e humanidade. Pois visitava frequentemente as suas casas, dando-lhes esmolas liberalmente, e com muito afeto de compaixão beijava suas mãos e bocas. Queria dar aos pobres mendigos não só as suas coisas, mas ele mesmo, algumas vezes despindo suas roupas, outras vezes cortando-as para dar-lhes quando não tinha outra coisa nas mãos. Ajudava também os sacerdotes pobres com reverência e piedade, principalmente com ornamentos do altar, para tornar-se participante do culto divino e para suplementar a pobreza dos cultos. Como visitou nesse tempo, com religiosa devoção, os lugares do apóstolo Pedro, vendo a multidão de pobres diante das portas da igreja, em parte levado pela doçura da piedade, em parte animado pelo amor da pobreza, deu a um dos mais carentes deles as suas próprias roupas. E vestindo com os seus farrapos, passou aquele dia no meio dos pobres, com insólita alegria do espírito, para desprezar a glória do século e para chegar à perfeição evangélica, subindo aos poucos. Vigiava com mais atenção a mortificação da carne, para levar exteriormente por toda parte a cruz de Cristo, que interiormente carregava no coração. Mas Francisco, o homem de Deus, fazia tudo isso quando ainda não se havia separado do mundo, nem pela roupa, nem pelo modo de viver.